Flamengo vai pagar. O que eu acho difícil de entender, pelo menos nesse momento, é porque um jogador que custou ao Dinamo de Moscou 5,5 milhões de euros, em 2 anos aproximadamente, vale 12 milhões jogando só na Rússia, porque os russos não podem jogar as competições internacionais devido à guerra com a Ucrânia. O Flamengo, a informação que tem do Flamengo é que, não, observamos o jogador, ele evoluiu muito e tal, ele se encaixa naquilo que a gente precisa. Ok. Mas como é que valoriza tanto jogando só no campeonato secreto da Rússia, né, que só eles veem? Isso eu acho curioso. E até que ponto as competições, né, campeonato e Copa, das quais ele vem participando, o desafiam tecnicamente para você ter uma real noção dessa evolução. Nenhum jogo internacional e tal. Sabe, Champions, Conference, Liga Europa, nada. É só uma coisa que me chama a atenção, porque ele se valorizou em mais de 100% em 2 anos. A contratação não é o problema. Acho que os valores é que me chamam a atenção. O valor de mercado que ele tinha e esse salto. Um jogador de 27 anos jogando na Rússia. Diferença, ele sai da Rússia, vai jogar na Inglaterra, na Espanha, está bem, entendeu? Mas não, o cara foi jogar lá, se destacou. Assim, uma coisa que me causa espécie. Assim, eu fico meio com a pulga atrás da orelha. Eu até vi, Mauro, para variar, né, algumas pessoas distorcendo isso que você falou, porque até para explicar, não é a valorização, porque a valorização é normal se o jogador está bem. Né? A gente pode pegar exemplos aí do próprio... Mais que o dobro. Valia 5,5, vale 12. Esse é o ponto. Entendeu? O Boto é o negociador, não é? Isso. Aí quando ele vai negociar, ele pega o jogador que valia 5,5, ele agora paga 12. Por que vale 12 agora? O motivo da valorização que eu conto, né? O que ele fez para valer 12, jogando na Rússia, apenas na Rússia? Contra vários times que são bem fracos, inclusive. Né? O que ele fez? Por que essa valorização? A sensação que eu tenho é que, independentemente do resultado, de como ele vem a jogar, os russos foram melhores negociadores do que o Flamengo. É isso. Essa é a minha leitura desse momento. Isso independe de jogar bem ou jogar mal. Se assim que veio, vendeu por 7, 8, 9, já é uma boa valorização. 12 é mais de 100%, gente. Porque tem que comer a bola, tá jogando pra cacete, assim, mudou tudo. E ele foi pro CSKA e depois pro Dinamo. Isso. Não tem como a gente saber como é que ele vai render. Mas característica, Mauro, você acha que é uma boa contratação do Flamengo? Em termos de características, pode ajudar? É o que eles querem. Eles querem um jogador como ele. Pode jogar pelo meio, pode jogar pela ponta e que tem um drible curto e tal, que pode abrir defesa. Enfim, uma característica que apresenta. Então, vamos ver. Também depende de como é que o Felipe vai usá-lo. Né? Vai fazer o que o Gerson fazia pela direita, vai fazer pela esquerda. Seria isso? Vai disputar a posição com a Arrascaeta? Como é que vai ser? Aí tem que ver como é que ele vai ser utilizado. Né? Só para deixar claro aqui, né? O Flamengo deve pagar 12 milhões de euros, tá? De forma sem precisar de metas e de forma parcelada. Tá? No primeiro momento, o Flamengo queria pagar 10 milhões, mas o acordo foi fechado em 12 sem metas. Tá? Então, 12 milhões de forma parcelada deve ser o valor que o Flamengo deve pagar aí pelo Jorge Carrascal. André Rocha, fale um pouquinho do colombiano aí que deve estar chegando no Flamengo, né? Se ninguém vetar, se não mudar nada, deve estar chegando, né, André? Muito caro. E não me empolga. Em termos de... Para mim não justifica esse investimento. Em termos de desempenho. Mas vamos ver. Se de repente for um olhar bem clínico, né? Da evolução do jogador e projeção Rússia-Brasil, pode render, ou então uma questão de encaixe. Não, a característica dele vai encaixar perfeito com o que a gente quer e tal. Mas assim, olhando assim à distância, em termos de negociação, péssimo, cara. Não existe dar 12 milhões num jogador desse. Não existe. Né? E não fez muita coisa para empolgar, para justificar um investimento desse, o cara jogando na Rússia. Sim, é aquela coisa que se der certo, aí eu falando do meu lado torcedor, sempre deixo claro aqui, prefiro ser feliz a ter razão. Óbvio que não vou torcer
para dar errado, para eu poder dizer eu avisei, isso eu não faço nunca. Isso aí eu acho assim, é ser pequenininho, né? Fazer esse tipo de coisa. Eu dou minha opinião aqui, eu olho, nunca vi nada demais nesse jogador. Acho, como diz o pessoal do Sul, acho um meia pica-couve. É aquele cara que joga curtinho e tal e não sai nada dali, né? E muito caro. Muito caro. Justamente por não ver grande coisa nele. Acho muito caro. Então, vamos ver se dá certo. Ainda sobre o Carrascal, até para as pessoas entenderem, né? Ontem eu fiz um comentário sobre isso na rede social. Ah, mas se contrata reclama, se não contrata reclama. Não é reclamar, é avaliar, caramba. Porra, não é possível, não é uma reclamação. É um comentário. Esse é o nosso trabalho. O torcedor não tem obrigação de fazer o que eu estou fazendo agora, ficar fuçando sites e fazendo levantamentos de quanto custou o jogador e tal, para poder formar opinião. A gente tem que entregar isso de bandeja. Então, você vê que no SofaScore, Milionário de Bogotá, surgiu. Foi para o Sevilha, 900 mil euros. Aí emprestado ao Karpat Live, da Ucrânia. Aí voltou para o Sevilha. Aí o Karpat comprou 2 milhões de euros. Aí emprestou ao River Plate, 500 mil euros. Aí o River comprou 2 milhões e meio de euros. Aí foi emprestado ao CSKA Moscou por 300 mil euros. Ao final, o CSKA comprou por 6 milhões de euros em 22. E aí, em agosto de 23, ou seja, vai fazer 2 anos agora, mês que vem, ele foi vendido por menos. O CSKA comprou por 6 milhões de euros e vendeu para um outro time de Moscou, que é o Dinamo rival, por 5,5 milhões de euros. E aí, 2 anos depois, menos 2 anos depois, o jogador pula de 5,5 milhões de euros para 12 milhões de euros, sendo que ele só joga o Campeonato Russo e a Copa da Rússia, que não são torneios tão desafiadores. Quando enfrenta lá um Zenit, um CSKA e tal, Lokomotiv, times maiores, time pequeno, só joga entre eles. Que salto de qualidade foi esse? Para ele valer 12. Se o Flamengo compra por um pouco mais do que esse 5,5, ok, uma tentativa, tem uma característica X. Observar o mercado, trazer por um preço que não é... A 12 milhões, é isso que eu estranho. Por que ele se valoriza tanto? Se ele chegar aqui e comer a bola, eu vou continuar com a mesma opinião. É muito caro. Entendeu? Independentemente do desempenho dele, é caro. Porque o que faz um jogador de 27 anos pular de 5,5 para 12 milhões? Isso me lembra o Pablo. Em 2019, o Flamengo queria comprar o Pablo, que teve 4 meses ótimos no Atlético Paranaense, já tinha 25, 26 anos, alguma coisa assim. Aí o São Paulo, o Atlético pediu 7 milhões de euros. O Flamengo chegou em 5,5, que eu já achava uma loucura. Aí o São Paulo cobriu, pagou lá os 7 milhões que o Atlético Paranaense pedia. O que deu no Pablo? Nada. Nunca virou nada. Aí voltou, agora está no esporte, né? Não Já se firmou. foi enquadrado pelo torcedor. Pois é, então não deu em nada. Quer dizer, às vezes o jogador tem uma fase, então, mesmo que a fase dele seja boa, eu acho muito dinheiro. O cara nunca chegou perto de 10 milhões de euros, gente. De repente vale 12. Ah, os justos queriam 15. 15 não, vou dar 7, 8. Ah, então não compra, pô, fica aí, vai atrás de outro, não é? Ué, trouxe um ucraniano para ser o cara do scout. Tem lá já a equipe do Flamengo, tá o Benjamin. Eu duvido que esses rapazes não consigam apresentar outras opções. Certamente sim. Então, é isso que eu não entendo. O valor investido me parece desproporcional em relação a toda a trajetória de Carrascal. Não dá para entender. Repetindo, gente, CSKA Moscou comprou o River Plate por 6 milhões de euros. Então tá aí, nação rubro-negra. Hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia de ver o Flamengo amassando a equipe do Fluminense com tudo. Eu, Luiz, estou na expectativa muito boa e primeiro eu quero agradecer a vocês, né, que estão se inscrevendo no canal. Conseguimos bater uma meta hoje muito importante de 50 mil inscritos. E assim, estou muito feliz que vocês continuem se inscrevendo no canal, deixando um like, compartilhem esse conteúdo aqui do Flamengo para todos os flamenguistas, amigos seus, amigas e amigos, enfim. Aqui é só conteúdo top do Clube de Regatas do Flamengo. E hoje eu estou na expectativa muito boa de que o Flamengo pode sim, né, possa fazer uma excelente partida, um excelente clássico e consiga os 3 pontos, se quiser ainda sonhar com a liderança do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Cruzeiro ganhou, né, a equipe do Fluminense e disparou com 30 pontos. Então, assim, hoje... Alô, Felipe Luiz,
Hoje é dia de você colocar jogadores decisivos. O Pedro hoje tem que ser titular ao lado do Juninho. Chega de colocar jogadores que cisca e não agregam nada no ataque. Não são objetivos, não fazem gols. Então, assim, o Flamengo precisa de jogadores decisivos. Foi assim na época do Jorge Jesus e tem que ser assim daqui para frente. É o Flamengo. É o maior time, é o melhor time da América do Sul na atualidade. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E falando sobre Mercadão da Bola, domingo agitado no Flamengo. Isso porque, né, o Rubro-Negra, a diretoria rubro-negra, confirma a conversa entre o diretor executivo de futebol, José Boto, e o agente do atacante argentino de 26 anos, Tati Castelhanos. Ou seja, para quem acha que o Flamengo, né, desistiu do jogador, não desistiu. O jogador está animado com a possibilidade de jogar do Flamengo. É um atleta e a própria diretoria disse, afirmou, né, que o Flamengo vai ter que abrir os cofres se quiser contratar esse baita jogador. E eu vou falar uma coisa para vocês: se o Tati Castelhanos chegar no Flamengo, a probabilidade do Pedro sair é gigantesca, né? O Flamengo aí tem em vista que pode desembolsar cerca de 170 milhões de reais para contratar esse atacante. É um jogador argentino, né? É um jogador sul-americano, sabe da grandeza do Flamengo. E jogar no Flamengo e na Lazio, com todo respeito, mil vezes é o Flamengo, mil vezes Flamengo. O que a Lazio briga na atualidade? Briga para ganhar o quê? Uma Champions League, né? Uma Europa League? Não briga. Então, assim, vai ficar num time, tô vivendo na Europa, mas sem ganhar nada. Nem o campeonato italiano eles brigam. Então, assim, é uma grande possibilidade do jogador dar um upgrade na carreira, vir aqui fazer umas temporadas ótimas pelo Flamengo, e se ele quiser voltar no futuro próximo para a Europa, né, que ele fique à vontade. Então, assim, o Flamengo tem, ou então, se quiser, ficar aqui até se aposentar, porque é um jogador de altíssimo nível, é um jogador impressionante, como o Felipe Luiz gosta, é um atleta que faz gols, é um jogador muito interessante. Então, assim, um jogadoraço, jogadoraço. Aprovo e aprovo muito a chegada do Tati Castelhanos, mas eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham sobre essa chegada desse atacante de 26 anos? Seria uma boa para o Mengão? E se ele chegar, vocês aceitariam negociar o Pedro para outro clube, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!